E assim estamos de volta, carta aos Hebreus, capítulo 2. E diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência, prestar atenção, é mistério, que prestemos mais atenção constante para as coisas que já temos ouvido. O que foi que você ouviu? Para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos, pelos mensageiros celestiais, permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição justa, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Começando a ser anunciada por Cristo, depois foi confirmada por todos aqueles que ouviram de Cristo, e depois os que ouviram dos apóstolos, e assim por diante. Mas basicamente aqui dos que a ouviram de Cristo. Testificando também Deus com eles, como Deus testificou com eles, o Deus dos céus, o Criador de todas as coisas. Testificou com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Aqui é uma interrogação. Porque iniciou, como escaparemos nós? Porque Jesus anunciou, outros que ouviram de Jesus testificaram, e Deus, com sua participação, operando no meio deles com sinais, maravilhas, milagres, curas, todas essas coisas portentosas que aconteciam na antiguidade da igreja nascente. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele se lembres, ou o filho do homem para que o visites? Que é o homem? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. O fizeste um pouco menor do que os anjos, quando ele tornou-se homem, ser humano. Presta atenção. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, foi feito ser humano. Então, o ser humano é um pouco menor do que os anjos também, porque Cristo foi feito um pouco menor nesse sentido de ser homem, ser humano. E o versículo confirma o que eu digo agora: por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, veja bem, mediante quem tudo existe, Cristo. Se tudo existe mediante ele, ele não é menor do que os anjos, mas ele foi feito menor do que os anjos no sentido de tornar-se homem. Logo, o homem também é um pouco menor do que os anjos.
ok? Trazendo muitos filhos à glória, consagrar-se. Vou ler novamente, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrar-se pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmão. Cristo não se envergonha de nos chamar irmão, de chamar o ser humano de irmão, de chamar os seus seguidores, os seus fiéis de irmão, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Pode ser irmão aqui também no sentido nacionalista, étnico, já que ele era judeu e ele veio em meio aos judeus. Também pode ter esse sentido, como pode ser também no sentido religioso, abrangendo a todos aqueles que são seus seguidores, seus fiéis. E outra vez porei nele a minha confiança. E outra vez eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, o imperador da morte. Cristo é o imperador da vida. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, por toda a vida sujeitos à servidão, porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Não escolheu um anjo para vir salvar, morrer, salvar a humanidade. Tomou a descendência de Abraão. Tornou-se um ser humano da linhagem de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, ou seja, aos hebreus, ok? Aos israelitas, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Fiel e sumo sacerdote. Isso quer dizer que muitos sacerdotes não foram fiéis. Não foram fiéis, ok? A maioria dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes da religião judaica, não foram fiéis. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode sofrer aos que são tentados. Isso é interessante, porque ele experimentou o sofrimento, ele sabe o que é o sofrimento, porque ele experimentou na carne humana, certo? No sangue humano, no tutano humano, na mente humana, certo? Na psique humana. Então ele entende por todos os sofrimentos. Então ele passou na carne. Certo? Ele experimentou na própria carne, para que ele possa compreender melhor e saber como possa compreender a dor de qualquer ser humano, certo? Coisa que não aconteceu com nenhum outro líder religioso, nem fundador de religião, somente com Cristo. Ok? Nem mesmo na religião hebraica, certo? Somente Cristo tomou a posição humana, certo? Foi empático no sentido mais profundo da palavra, assumindo realmente a carne humana, o sangue humano e sofrendo semelhante aos seres humanos, e assim ele compreende cada ser humano que sofre nesse momento. Valeu, tchau, tchau.
Bye, bye. Deus abençoe. Tchau.